Palavra Souza Maurício, apresente essa dileta figura que está ao meio da mesa, por favor. Não só vou apresentar, como já vou trazer a primeira questão, que acho que é um dos temas da vida dele. Primeira vez que eu ouvi falar do Antônio, uma das minhas filhas estudava no Equipe, um colégio aqui de São Paulo, interessante pra caramba e tal. E aí o Antônio foi dar uma palestra para a turma dela, do colegial, né, do ensino médio, sobre... Ele foi como representante de uma ONG que eu já conhecia, que eu já tinha referência, que era o ATTAC. A ATTAC foi uma ONG criada na França, por iniciativa de várias pessoas, entre elas Inácio Ramonet, do Le Monde Diplomatique, né? Isso. Que propunha, na época, a criação de uma espécie de um imposto sobre transações financeiras. Na época nós estamos falando do fim dos anos 90, né? A criação de um imposto sobre transações financeiras, conhecida naquele momento como taxa Tobin. E por que isso era importante? Com a desregulamentação da economia nos anos 80 e com a hegemonia do capital financeiro comandando a globalização, muito pouca gente se opunha publicamente àquilo, né? E a ATTAC, a organização que defendia a taxa Tobin, foi uma das primeiras organizações a vir de público propor limites, propor freios ao capital financeiro e à globalização financeira. E ela foi muito importante para deflagrar todo um movimento que começou a crescer e que levou aos protestos de Seattle, levou à criação do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre e resultou num movimento forte que hoje a gente vê se expressando em vários lugares da cúpula dos povos. Então, a minha primeira questão para o Antônio era essa: como ele, que é um dos pioneiros nessa questão, se sente ao ver a proposta de criação de um tributo sobre transações financeiras internacionais, não mais como sendo portada por movimentos sociais, mas entrando oficialmente na mesa de debates, no diálogo com os chefes de Estado, por meio dos diálogos pelo desenvolvimento sustentável. Essa proposta foi aprovada no sábado como uma das mais votadas no Fórum de Economistas, coordenado pelo jornalista Luiz Nassif, que se chamava Desenvolvimento Sustentável como Resposta às Crises Econômicas e Financeiras. É uma das 3 propostas, foi a mais votada das que saíram desse painel e que vão ser apresentadas aos chefes de Estado a partir de quarta-feira para serem levadas em consideração na redação do documento final da Rio+20. Antônio, como é que você vê 15 anos depois isso chegar oficialmente à agenda de debate? Como é que é essa história para você? Primeiro eu vejo que a gente está ficando velho. Com certeza. Mas eu vejo com muita satisfação e com um pouco de preocupação também. Satisfação porque, como você mesmo falou, ela deixa de ser uma proposta de um pequeno grupo de marcianos, como a gente era visto na época, né? Era a época dos grandes fluxos de capital internacional, era a época aqui do Brasil da euforia com o Plano Real, a expectativa, a ilusão de que esses capitais fluiriam sempre e iriam financiar as nossas importações e financiar o nosso desenvolvimento. E 15 anos depois, o ambiente mudou completamente. Sim. Nós vivemos uma crise já na segunda fase dela, depois vale a pena até debater um pouquinho as duas fases, mas o mundo se desencantou com esse sistema financeiro. A grande fala nas grandes manifestações da Espanha, por exemplo, no ano passado, era nem políticos nem banqueiros. Há uma série de filmes que denunciaram esse domínio, esse sequestro da economia como um todo pelas finanças. Os Occupy todos, né? Todos, 99% saiu, contra 1%. Né? E a preocupação é que, ainda assim, ainda com esse consenso que está se formando entre a opinião pública, entre parte dos governos, está duro implantar essa medida, que é tão pequena, é 0,1% das transações financeiras e ela era importantíssima, ou ela pode ser importantíssima para tudo que a Rio+20 está debatendo. Porque se trata de levantar recursos internacionais para alcançar determinados fins ligados tanto à distribuição de riqueza, ou seja, ao social,
quanto à natureza, a uma nova relação entre o ser humano e a natureza. Desculpa No aqui, caso tá? a íntegra, só para não perder o mote, no caso a íntegra, a formulação da proposta aprovada diz a criação de um tributo sobre transações financeiras internacionais para contribuir para um fundo verde Era isso que eu responsável pela promoção de empregos decentes e tecnologias limpas. É exatamente o sentido do que você está falando. Isso tem a ver um pouco também, Zé e Ricardo, no meu modo de ver, com a democracia planetária. Porque nós temos hoje uma esfera internacional de poder que muitas vezes é mais importante ou se sobrepõe às esferas nacionais. Está aí o caso da Grécia, está aí o caso da Espanha, de diversos países europeus, onde se sucedem os governos e os governos não têm poder sobre o seu próprio país. Por quê? Porque há uma esfera internacional, seja pelas movimentações, pode haver uma revoada de capitais e deixa os governos pendurados na brocha, por exemplo. Mas essa esfera internacional de poder ainda não tem uma democracia. Quem dirige, quem vota, quem presta contas a quem decide o quê, que políticas vão ser adotadas. Então, tributos são uma coisa importante porque criam uma base de recursos para que a sociedade, os governos, algum poder possa agir. Digamos que a gente esteja disposto, por exemplo, a fazer um plano de algumas décadas para reduzir drasticamente o uso de petróleo. Isso exige financiar tanto energias que hoje são mais caras, mas que pode haver recursos para Na elas. medida em que elas têm escala. Claro, quanto o próprio desenvolvimento tecnológico. Então, é necessário recursos internacionais para subsidiar o consumo de certas energias que vão ser numa fase inicial mais caras, mas é um objetivo da humanidade. Eu queria colocar a questão bem prática, porque a gente transmite para leigos e para não leigos. Então, bem prático é o seguinte, essa uma das propostas, inclusive votada pela plateia que está participando de um desses fóruns, a plateia de economistas. A plateia de economistas, quer dizer, a balizada e tal, para criar uma tributação financeira, para criar esse fundo verde, vai ser apresentada para os chefes de Estado. Agora, na real, que chances tem isso remotamente de emplacar, explicar para o leigo e para o não leigo? Porque não adianta discutir, a gente discute, mas é terreno da utopia ou existe alguma mínima chance de algo parecido com isso acontecer, Antônio? Eu acho que está se aproximando. Não sei se nessa conferência, acho difícil que seja nessa conferência, mas eu acho que tá se aproximando. Vamos explicar, já que para explicar em mais detalhes, inclusive. Os mercados financeiros se tornaram tão gigantescos que eles movimentam hoje 4 trilhões de dólares por dia. 4 trilhões de dólares. É mais ou menos 10 vezes mais na ciranda financeira do que o comércio internacional. Ou seja... A Ladisvaldo Albor estima que, juntando tudo, tem algo em torno de 500 trilhões de dólares circulando pelos computadores, voláteis, em algum no momento. mercado, tal, o que equivale a 10 vezes o PIB mundial, que está em torno de 50 trilhões. O que significa que não é dinheiro usado para as transações financeiras, é dinheiro utilizado para render. Sim. E para render, em geral, porque esse dinheiro, as riquezas não se multiplicam com o dinheiro circulando, é tirando de alguém. É tirando, em geral, do trabalho, é tirando, em geral, dos estados, fazendo o que a Europa está fazendo, que é a mal chamada austeridade, pessimamente chamada austeridade, né? Eles estão chamando de austeridade hoje os banqueiros que ganham bilhões por ano. Isso não é austeridade, é corte dos direitos sociais para favorecer uma pequena elite que não é nem um pouco austera. Então, esse dinheiro rende para isso. Então, qual que era a proposta que surgiu lá em 98? Era, primeiro, dissuadir essas movimentações financeiras que são muito desestabilizadoras. Elas podem dar uma ilusão de riqueza num determinado momento para um país, como deu em muitas situações recentes no Brasil, e depois, quando esse dinheiro foge, como está acontecendo na Espanha, na Itália, aconteceu na Grécia, deixa as sociedades e os governos pendurados na brocha, né? Então, tem que dissuadir. E, além disso, como esse volume é muito grande e vai demorar um pouco para ele ser dissuadido, se houver uma tributação, mesmo que muito baixa, digamos 0,1%, é possível arrecadar recursos para desenvolver energia limpa, para substituir gradualmente o petróleo, para ajudar países em desenvolvimento. Um esboçozinho dessa proposta é o Unitides, que é um fundo criado por um conjunto de países, entre os quais o Brasil, que é muito pequeno,
não estão tributando ainda as transações financeiras. É um prenúncio, porque já é um imposto internacional. Aqui no Brasil, nas passagens de primeira classe, a taxa de embarque internacional inclui um impostozinho. Para vocês terem uma ideia, a grande campanha para combater a AIDS na África está sendo feita por esses recursos. Houve um declínio importante na disseminação e nas mortes por AIDS na África nos últimos... Passou em Angola. Eu passei um tempo em Angola e a gente ouve falar, mas é assustador, né? Quando você está em loco, é realmente epidêmico, né? É uma coisa... Tem proporções que a gente nem imagina. A grande parte da população é contaminada e pior. Sem tratamento. Não tomam o menor... Não, além de sem tratamento, não tomam o menor cuidado. Não existe a cultura do preservativo, esquece. Então é assustador. Isso tem tudo a ver com a falta não só em Angola, como no Congo, como... Isso tem tudo a ver com a falta de recursos, não só para tratar, mas para promover campanhas de saúde pública. Não há o menor cuidado com o preservativo. Posso dar uma piruadinha rápida? Antônio Henrique Lago, adentrando ao recinto. Só abaixa um pouquinho lá para as pessoas poderem te Deixa eu ver. só ver uma coisa aqui. Cadê o nome da embaixadora do Zâmbia? Isso. Está aqui, vou Zâmbia procurar. é terrível. Porque ela, Tá ela aqui. fez uma colocação agora no fórum. Sheila Oparaosha, secretária executiva de Energia da República do Zâmbia. Ela fez uma que ela colocação falou? importante. Mulher belíssima, Que por sinal. uma colocação que eu acho que define uma política. Ela falou assim, nós estamos falando muito de energia, vamos ter outras fontes, mas eu acho que a gente está esquecendo de falar para quem a gente vai dar essa energia. Nós precisamos levar o desenvolvimento para quem é pobre, para quem vive na pobreza. As questões sociais estão sendo esquecidas. Não há desenvolvimento sustentável sem que as questões sociais sejam abordadas. Então, eu acho que essa é um mote que talvez esteja faltando na abordagem desse... Tanto que a já citada Angola, onde por um acaso zapeando a televisão chegando em casa, vi rapidamente uma matéria da competente Sônia Bride, que estava em Angola, mostrando que Angola, num boom de desenvolvimento patrocinado pelos chineses, que estão investindo massivamente ali, inclusive é um grande parque industrial a Angola hoje, 70% da população angolana vive abaixo da linha da miséria. Quer dizer, para quem está chegando essa grana? Para quem está chegando essa grana? No Zâmbia, eu não sei atualmente, mas num determinado momento, a expectativa de vida que chegou a atingir 50 e poucos anos tinha caído para 37, em razão do caráter totalmente epidêmico da AIDS, sem medicamento, sem nada. Né? Sendo que Angola, só para fechar o assunto Angola, Luanda é uma capital inchada, tem quase a metade da população de Angola está dentro de Luanda, não tem sequer estrutura de infraestrutura básica. O esgoto corre a céu aberto, quase a capital inteira, inclusive os bairros ditos nobres. Então, ou seja, está muito longe de gente chegar a qualquer... Né? Deixa eu pegar um ganchinho aqui para a gente mudar um pouquinho o assunto. O mesmo movimento que levou a criação do Imposto sobre Transações Financeiras a ocupar um espaço mais nobre do debate, né, me parece que também está sendo responsável por reduzir drasticamente as expectativas em relação a eventos internacionais como a Rio+20. É o mesmo processo de crise que torna muito difícil hoje que se fechem acordos expressivos. A gente tem visto divergências pipocando por tudo quanto é lado, não só nas mesas oficiais de negociação, mas mesmo entre a sociedade civil. Né? E aí que eu queria te perguntar um pouquinho, Antônio, mudando o assunto para cá, para Rio+20. Qual é a tua expectativa sobre a Rio+20? Que leitura você faz do momento em que ela está acontecendo? Olha, eu acho, minha expectativa é meio mista, né? Ao que tudo indica, não haverá no encontro oficial grandes avanços. O Ladislau Dalbor tem feito um raciocínio que sugere diminuir a ansiedade em relação a esse encontro, e eu acho que tem tudo a ver. Ele argumenta o seguinte: nós vivemos numa situação muito conturbada de disputa de hegemonias em meio à crise no mundo. Os países e os governos estão preocupados principalmente naquilo que mobiliza, do ponto de vista instantâneo, imediato, as sociedades, que é a geração de empregos e muitas vezes não os melhores empregos.
Exemplo, a questão da isenção de IPI para a indústria automobilística no Brasil. Isso. Tende a gerar empregos rapidamente, mas empregos que vão na contramão do processo histórico que a gente gostaria de ver andando, né? E aí tem o problema que você mesmo estava lembrando, que ainda parece haver entre a sociedade civil pouco amadurecimento, digamos assim, das alternativas. Eu acho que o Antônio estava levantando agora um tema essencial. Muitas vezes, certos setores do movimento ambientalista esquecem completamente o tema social e não percebem que, enquanto ele não for tratado, a natureza vai sofrer. Outro dia saiu no Estadão uma bela matéria sobre uma coisa horrível que tem ocorrido no Rio Solimões, que é a matança dos botos para serem retalhados, a carne ser colocada ao sol para apodrecer e para poder pescar. Servir como isca para um tipo de bagre que é consumido por milionários colombianos. Ou seja... Você pensa que viu tudo em termos de aberração, tem mais, né? Enquanto a gente não oferecer uma alternativa para essas populações, porque aí vira um discurso elitista, aí vira um discurso meio fundamentalista também. Porque tudo bem, é difícil falar para um sujeito que, de repente, descobriu uma oportunidade de viver um pouquinho melhor, bem menos confortável do que nós, que ele não deve comprar uma geladeira, ou que ele não deve comprar uma televisão e que ele não pode ter uma renda extra para ele conseguir isso tudo. Então você tem que ter alternativas. Eu acho que uma ideia excelente é o Bolsa Floresta, por exemplo, em que você remunera as pessoas pela preservação da natureza, né? Então, voltando aqui. Do ponto de vista da sociedade, eu acho que ainda, o desafio que você colocou, eu acho que a gente precisava formular um plano alternativo de geração de empregos na crise usando a mobilidade urbana como mote, por exemplo, usando o transporte ferroviário, porque às vezes fica também... É ruim a medida, é ruim, mas temos que propor uma melhor, porque pior do que isso, por exemplo, é o que a União Europeia faz. Deixa a sociedade desamíngua, deixa destruir o emprego, deixa acabar, para de investir recursos do Estado na recuperação. Essa é o pior tipo de política que existe hoje. A do Brasil é tosca, é pouco inteligente. Mas pelo menos tem essa noção. Sim, a Dilma falou bem, o Estado tem que agir. Então, eu acho que a nossa resposta não deve ser desconsiderar completamente o apoio do Estado a gerar emprego numa época de crise. E num momento mais imediato, você precisa, inclusive, estimular aqueles setores que respondem mais imediatamente. Sim. Mas você tem que fazer, ao mesmo tempo, um plano de transição. Fazer ferrovia, por exemplo, pode gerar, em alguns anos, muito mais empregos do que estimular a indústria automobilística, até porque não tem mais por onde ir, para onde consumir os automóveis. Um grande plano de saneamento no Brasil, de recuperação dos rios, olha que tipo de mudança nas metrópoles isso poderia... Vamos fazer um plano. Em 10 anos nós vamos despoluir o rio Tietê. É perfeitamente possível. Gera empregos desde o sujeito que vai trabalhar no esgoto, na extensão da rede de esgoto, o cara que vai trabalhar nas novas usinas de tratamento, até os engenheiros que vão planejar isso. Zé Maurício, que se move aí do Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, até aqui, todos nós que nos deslocamos, que pegamos trânsito, não é um raciocínio pueril. Você pega o trem da CPTM, você vai naquela marginal do Rio Pinheiros, você vê que do Rio Pinheiros até o Rio Tietê é um rio plácido. Aquilo poderia ser perfeitamente navegável, barcas velozes, barcas lentas, fazendo N estações que se interligariam com trens urbanos. Quer dizer, é uma burrice inacreditável. Um rio navegável, podre, um esgoto a céu aberto numa cidade deste tamanho. Quer dizer, imagina se fosse, Antônio, se você fosse de Interlagos até o extremo ali da Ponte das Bandeiras. Quer dizer, olha que solução sensacional. Nunca se pensou nisso. Na área de energia, né? Na área de energia hoje, um programa forte de subsídio à aquisição de painéis solares para geração de eletricidade. Permite que as pessoas possam instalar painéis solares, gerar a sua própria eletricidade nos momentos do dia em que a insolação é disponível, nos períodos da semana. Como não há estocagem e como há sobra de energia nesse período, qualquer
mini conversão das redes para smart grids, para redes inteligentes, Claro. permite a você da sua casa ser também um Exato. gerador de energia, você vai gerar excedente, vai ser remunerado por isso, e isso alivia a pressão sobre a Amazônia. Exatamente. Construção de hidrelétricas, gera emprego ao longo de uma cadeia muito diversificada que produz esses painéis, quer dizer, gera emprego de qualidade na perspectiva da transição, que eu acho que é o que o Antônio está querendo dizer. Então, a proposta não falta, a iniciativa não falta. E aí vem a outra pergunta, que acho que voltamos para a pergunta do Ricardo Soares. O que acontece? Por que não? É a história que o Ladislau comenta também, o fator político, né? O quarto fator. Sim. Porque é muito mais fácil manter a estrutura empreiteira, eleição, campanha eleitoral, Grandes financiadores de campanha nesse é. país, campanha política nesse país, é o pessoal da construção civil. Grandes... 1 quilômetro de asfalto, quanto não custa, não é? Inclusive, asfalto você viaja, por exemplo, para as estradas da Venezuela, eu viajei para a estrada da Venezuela fazendo um trabalho. A qualidade do asfalto da Venezuela é brincadeira. O nosso se desmancha em 6 meses de tráfego, menos até. E um custo altíssimo. Né? E aí, esse imbróglio todo cria esse ato de não se pensar em nova alternativa e ainda acusar os ambientalistas que não pensam em novas alternativas. Né? Eles têm propostas sensacionais aí, né? Por aí sendo apontadas. Né? Mas isso acho que traz a gente para uma outra questão. Nós vamos chegar um pouquinho mais perto do que o Antônio vai fazer na Rio+20. Traz o quê? Traz a questão do aprofundamento da democracia. Hoje nós temos, não é só uma crise econômica, uma crise ambiental, uma das crises interconectadas a todas essas, e eu acho que da qual menos se fala, é a crise dos sistemas representativos. Quer dizer, os aparelhos de Estado hoje, os governos, quer dizer, por conta da redução de espaços de participação, por conta desse excesso de formalismo na democracia, a gente vota e esquece o assunto, 4 anos depois a gente vai pensar de novo, e nesses 4 anos, lobby daqui, lobby dali, a preocupação com a renovação do mandato leva ao parlamentar não ser representante da gente que votou nele, mas a ser representante de quem vai voltar a financiar a campanha dele. Exemplo, a bancada do agronegócio na votação do Código Florestal. Você acabou de falar uma coisa. Quando você se refere às bancadas, você se refere já por lobby. Por lobby, bancada sim. do agronegócio, bancada, não sei o que. Estão representando... Já está carimbada, inclusive. Todos, absolutamente todos. Então, a gente fala do tripé do desenvolvimento sustentável, que é o polo econômico, o polo social e o polo ambiental. Que nesse momento, a impressão que eu tenho, a gente estava até brincando disso, parece que cada perna, cada uma dessas 3 pernas, hoje na Rio+20, está preocupada em passar rasteira nas outras 2. Então, uma disputa por agenda muito grande, né? Mas falta uma 4ª perna, com a qual a gente não se lida, que é o aprofundamento da democracia. Não há caminho para o desenvolvimento sustentável sem a ampliação da participação popular, que, na minha opinião, é o que leva a que propostas como a criação de um tributo sobre transações financeiras saia de um painel de pessoas significativas, com liderança sobre a sociedade civil, e chegue na mesa do chefe de Estado para ser absolutamente considerado. E falar em democracia e participação democrática, nós aqui é uma mesa redonda, a gente acaba atropelando os assuntos, a gente conversando. Eu acho uma coisa que podia inserir agora na conversa, Zé, é o seguinte: democracia tem a ver com livre acesso à informação. Então, era aí que eu ia Vamos chegar começando, Zé, você introduz, mas vamos lembrar o que aconteceu ontem. Em plena Rio+20, o que a Anatel fez. Por favor, lembre. Conte você estava com a notícia em plena Cúpula dos Povos, na Rio+20, a Anatel vai lá e fecha uma rádio, que é a Rádio Cúpula dos Povos, porque está transmitindo numa banda não autorizada. Nós estamos discutindo democratização, acesso à informação, e a Anatel, absolutamente descontextualizada do evento, fora de pretexto. Eu não quero nem falar, eu quero que você comentasse, Antônio, porque é um troço que você que acompanha isso, inclusive, né? Eu acho que é acho que não chega nem a ser insensibilidade, porque é uma tentativa de demonstrar força e de cacifar e de dizer, de dar o truco, né? E de falar, não vai mudar nada. Não adianta vocês ficarem fazendo essa onda aqui, porque as coisas que realmente vão... Quem manda realmente quem manda somos sou nós. Eu, que sou pequeno funcionário munido da legislação e do poder de... E agora, por outro lado, teve o Fórum das Mídias Livres, que está começando a debater... Que vai na linha dessa conversa do aprofundamento do Isso, e onde estão surgindo propostas muito interessantes. Por exemplo,
Ninguém fala, né? É um tema praticamente oculto, mas o Estado brasileiro subsidia os meios tradicionais de comunicação com alguns bilhões de dólares por ano. Isso. Isenção de as impostos, pessoas não enxergam isso. financiamento do BNDES. Então, eles falam a liberdade de imprensa, mas esquecem que estão... Esquecem não, eles sabem muito bem. Mas eles não contam que esse tipo de imprensa que a gente tem é fartamente subsidiado pelo Estado brasileiro, das mais diferentes formas. Isenção de impostos, no caso do papel, os socorros que o BNDES deu para grandes grupos econômicos como a Abril e a Globo nos últimos anos, com juros extremamente subsidiados, as concessões de televisão que são oferecidas pelo Estado e que depois são mercantilizadas pelos que se apropriam. Pelos detentores da concessão. Há um ponto em que o Estado, quando vai fazer anúncio de campanha de vacinação, é obrigado a pagar por uma coisa que é nossa, ou seja, nós pagamos para as empresas que estão usando o nosso espectro quando precisamos divulgar alguma coisa de interesse público, entende? Então, uma coisa que está se discutindo nesses fóruns de mídia livre é: não queremos acabar com esse subsídio, porque tem uma série de alegações, a liberdade da imprensa, a imprensa tem que ter algum subsídio, mas por que então não vamos criar um princípio de, vamos ser modestos, 50-50. Tem uma outra mídia surgindo, que é a TV Meio Ambiente, por exemplo, que é um conjunto de... Outras palavras. .net, aí que você pode acessar agora, assistindo a gente. De blogs, sites, que é considerado no mundo inteiro o novo paradigma. Que aterroriza a grande mídia, é. que faz uma campanha contra os blogs, de desacreditar o tempo inteiro, todos nós sabemos. Né? Mas há milhares de pessoas trabalhando nisso e milhões que poderiam trabalhar. Essa juventude, por exemplo, está nas lan houses, e, às vezes utilizando a internet de forma muito pouco densa, muito pouco criativa. Mas é papel do Estado brasileiro permitir que essas pessoas que já produzem outro tipo de comunicação tenham subsídios, sejam também estimuladas a fazer a comunicação compartilhada na sociedade. E, inclusive, possam ensinar outras que estão nas lan houses, que estão na escola pública, a se tornar um blogueiro, um produtor de vídeo, um produtor de fotografia, né, um documentarista. O Brasil é conhecido pela enorme utilização das redes sociais, enorme capacidade de comunicação. Por quê? Já que é para inserir o nosso país na economia do imaterial, que é a economia do século XXI, não começar a capacitar essas pessoas. Olha aí, Dilma, isso gera muito mais emprego, gera muito mais futuro do que subsidiar a indústria automobilística. Palavras tem, né? Vocês têm um programa de oficinas de comunicação. Oficinas, formação, o mesmo trabalho que a gente produz, a gente ensina também. Vamos começar de novo agora em julho, uma série de oficinas, vocês podem acompanhar no site Outras Palavras, outraspalavras.net, oficinas de formação em comunicação compartilhada, técnicas para de jornalismo. Estudantes de jornalismo, formados? Também. Para o público leigo, o que é comunicação compartilhada? É um conjunto é uma tendência nova, é uma rede imensa de pessoas que decidiram, graças também a novas tecnologias, se apropriar de algo que estava extremamente centralizado, piramidal e controlado por pequenos grupos, que é a comunicação extrapessoal, aquela que a gente faz além das conversas que a gente mantém com os nossos amigos, vizinhos, família, etc. É a comunicação para o mundo que não está em contato imediato com a gente. Então, há 10 anos, não existia essa forma de comunicação. Existia em cada cidade 2 ou 3 jornais, 5 ou 6 emissoras de televisão, e era a forma básica da gente entrar em contato com outros seres humanos, as pessoas mais jovens. Outro dia fui participar de um debate, era difícil explicar para as pessoas mais jovens um mundo em que não existia a internet, não existiam as redes sociais. O mundo da máquina de escrever. É tão surreal. Mas a comunicação compartilhada as pessoas que estão aqui facebookando nesse momento estão fazendo parte de alguma forma da comunicação compartilhada. O pessoal que comenta no nosso chat está participando da cobertura que a TV Meio Ambiente faz da Rio+20,
tanto quanto a gente. Exatamente. E você, enquanto está falando, dá até a impressão de deselegância, Manuel. O fato é que muitas vezes eu estou ligado aqui porque tem janela aberta do Facebook pessoal, do Facebook da TV, o Skype, quer dizer, as informações chegam. Aliás, várias informações que a gente, muito úteis, que foram levadas para o ar aqui, foi assim. Alguém que me avisou que está tendo lá em Altamira a Xingu mais 23, paralela a Rio mais 20. Alguém que me mandou um artigo do Cristóvão Buarque criticando a Rio mais 20. Quer dizer, isso é um método, é um meio de comunicação fantástico. E mais legal, que muitas vezes prescinde da mediação de nós outros profissionais, jornalistas, que somos formalmente instituídos do poder de mediar a conversa entre as pessoas. Porque, um exemplo, alguém posta uma informação e um link no chat da TV Meio Ambiente. Nós não precisamos ler aqui para a câmera essa informação, porque essa informação está aberta do lado da tela para quem está assistindo. Exatamente. Então, a pessoa que posta esse link é tão jornalista nesse momento, entre aspas, quanto a gente. Exatamente. E a gente acha que é preciso adensar essa tendência, porque você imagina as lan houses. Só te interromper um segundinho, tem uma informação. É o Fórum de Desenvolvimento Sustentável. Leia, por favor, Antônio Henrique. Pedrão, Antônio Henrique Lago. Bota o fórum, Chantinho. Põe lá a tela, Pedrão. Bota a tela. A sala do Fórum de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As propostas que vão ser levadas aos chefes de Estado através desse fórum que foi feito agora. Estabelecer metas ambiciosas para implementar a energia limpa no planeta. Promover o uso sustentável da energia a todos os níveis da sociedade. E criar incentivos fiscais ambiciosos para que a matriz energética tenha uma transformação garantida. Exatamente na linha do que a gente estava conversando. O terceiro, por exemplo, tem que ter alguém que financie esses subsídios para a energia alternativa. Né? Tributos. O Fórum sobre Energia Sustentável, que se encerra agora com essas propostas, com a participação, entre outros, do professor Luiz Pinguelli Rosa, de Sheila Oparaosha, que é a secretária executiva de Energia do Zâmbia, e de quem estava falando agora há pouco no vídeo, que é Sheng Wu, que é a diretora do The Climate Group da China. Né? Entre outros importantes participantes. Né? Vocês veem que isso vai criando uma densidade em favor de certas propostas, né? Mesmo que não sejam aprovadas agora, como eu acho que a expectativa é grande, mas a ansiedade tem que ser... Cria uma marola, né, Antônio? Vai criando uma marola que... Você estava perguntando, amanhã, por exemplo, às 9h30, no Sindicato dos Bancários do Rio, lá na Presidente Vargas, vai ser relançada, né, uma campanha pela tributação das transações financeiras no Brasil, nos moldes que o ATAC fez anos atrás, mas agora com outras organizações da sociedade civil. A BONG está junto. Associação Brasileira de ONGs. De ONGs, a REBRIP, que é a Rede Brasileira de Integração dos Zé Maurício, ficou claro o que o Antônio Martins vai fazer no Rio Mais 20? Ou ele ia dizer ainda? Então, por favor, o que você... Conta o que é o Fórum de Mídia Livre, só para a gente não... Que eu falei da rádio, o Fórum da Mídia Livre, o que você vai fazer? Onde vai ser? Quer dizer, aqui, a leitura da gente é que o que a gente está chamando de Rio Mais 20 tem pelo menos 3 pontas oficiais. Tem a ponta da Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, com participação de chefes de Estado, que gerou um documento formal. Tem uma iniciativa agora no Ambiente Ouro, que é o Diálogos pelo Desenvolvimento Sustentável, que vai mandar recomendações para lá, e tem a Cúpula dos Povos. Em que ambiente está o Fórum de Mídia Livre, por quê e como é que... O Fórum de Mídia Livre está claramente na Cúpula dos Povos. Né? Não significa que ele não queira dialogar com os governos, ao contrário, mas o tempo é muito curto. Localizado no aterro do Flamengo. E tem uma outra atividade muito interessante, da qual o próprio Fórum de Mídia Livre faz parte, que é o percurso da cultura. Interessante. Não são só questões estritamente ligadas à defesa da natureza. Tem um conjunto de iniciativas, de atividades ligadas ao direito à cultura. Chama-se Percurso da Cultura, essa série de atividades. www.percursodacultura.org.net, já vejo aqui direitinho e falo para vocês. É uma atividade interessantíssima para quem estiver no Rio, tanto de participação nos debates, quanto de participação em apresentações culturais também. Então, o Fórum de Mídia Livre terminou ontem, com um conjunto de propostas que está sendo elaborado agora, mas todos nesse sentido.
a valorização do direito da liberdade de expressão. Nós achamos que a liberdade de expressão é um conceito mais vasto que liberdade de imprensa. A liberdade de expressão significa esse conjunto de atores sociais, que no fundo são todos os seres humanos do planeta, dá condições para que eles conversem em rede. E como a gente estava falando, para adensar essa comunicação. É ótimo que tenha a garotada numa lan house da periferia, entrando no MSN ou no Facebook, mas é possível qualificar essa garotada para que comece a fazer um acompanhamento da violação dos direitos humanos na sua região. A polícia, os traficantes, o que fazem? A comunidade se autocomunicando, se autoinformando e se mobilizando. Porque, na questão ambiental, onde você tem as áreas protegidas na Amazônia, você tem reservas imensas. E que muitas vezes você tem 2 pessoas de IBAMA para tomar conta de milhões, de milhares de hectares. A própria comunidade, em rede, pode fazer esse papel de acompanhar, fiscalizar, comunicar. Acho que é um pouco disso que a gente desde que ela possa usar as ferramentas e tenha estímulo. O sujeito que fica trabalhando algumas horas por dia nessa comunicação ele tem que pagar as contas no final do mês, ele precisa ser remunerado para isso. Deixa eu só, o Antônio, enquanto falava, eu já fui lá fuçar, é percursodacultura.org, aliás, interessantíssimo espaço virtual, que tem a programação da cultura em movimento durante a Cúpula dos Povos e a Rio+20. Aí você tem todas as informações. Vale a pena. Muito percurso. Tem inclusive uma agendazinha aqui para você. Uma agenda muito legal que mostra. Daqui a pouco você dá o endereço aqui da agenda. Agora Deixa amanhã. eu só falar uma coisinha, que aí depois eu vou correr lá para ajudar o Lago a ver para onde que nós vamos continuar. Que aqui a gente faz um voo, a gente não sabe. Aqui todo mundo. A gente senta aqui, conversa, corre lá, troca o switcher com o pé e vamos que vamos. Exatamente. Para quem perguntou dia desses aí o que quer dizer abordagem holística. Você falar de abordagem holística de sustentabilidade não é só falar da questão ambiental, é falar de tudo isso que nós estamos conversando aqui, porque tudo isso está imbricado numa rede de relações que, se a gente começar a querer privilegiar a questão ambiental, privilegiar a questão social, privilegiar a questão econômica e não conseguir encontrar o modo de articular tudo isso numa nova narrativa que aponte para a questão do desenvolvimento sustentável, vamos passar Rio+40, Rio+60, Rio+6, batendo esse mesmo papo. Né? Deixa eu dar uma corridinha lá, Antônio. E esse é o sinal, eu acho, o sinal positivo da Rio+20, as expectativas boas. Não são expectativas de grandes decisões dos governos, mas são expectativas. Darlene Menconi, volte, Darlene Menconi. Tem muito homem nesta mesa aqui. Precisamos. Eu acabei de um pouquinho o quê? Muito homem, um pouquinho o quê? Acabei de imitar a Cristina Nascimento e saí saindo com o microfone e tudo. Vem cá, vem aqui, Paulino. Ajuda a gente a passar o microfone para a Darlene. Deixa a câmera travada nos meninos aí, vamos nós. Vamos. Microfonar. Fala em Cristina Nascimento, a gente estava falando da questão holística. Hoje a Cristina falou de manhã, uma coisa que eu queria que você comentasse, Antônio, que é o seguinte. Ela considera que em eventos como a Rio+20, todos os temas são levantados, mas não é levantado um tema fundamental, até para a questão da sustentabilidade, que é a nefasta corrupção que assola o nosso país e outras regiões do planeta, onde há governos e instituições corruptas, não é possível, toda a grana é desviada, é óbvio, não se discute essa questão da corrupção que teria a ver com sustentabilidade também. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque vocês fazem um trabalho muito atento em cima dessa sangria desatada que é a corrupção em todos os níveis do nosso país, não é? Agora, eu acho, Ricardo, que também do ponto de vista de buscar as alternativas, a gente tem que começar a falar muito fortemente na reforma política, porque senão a gente vai enxugar gelo de ficar falando em corrupção, mas como você mesmo estava falando, o sistema político atual... Senhores,
Estamos aqui, ó. Fala um pouquinho mais baixo. Tem que inclusive avisar. Eles se animam ali. Gente que não estão ouvindo nada. Vamos o sistema frente, político-institucional é uma máquina de corromper, é uma máquina de produzir corruptos. E enquanto ele não for alterado, não adianta, no meu modo de ver, falar mal da corrupção. Porque a gente precisa entender que, na forma atual, em que se permite o poder econômico invadir praticamente as eleições, as eleições se tornaram uma coisa caríssima, as campanhas de televisão são caríssimas, e para ganhar o eleitorado, qualquer candidato precisa desse meio de comunicação. E para acessar esse meio de comunicação, ele precisa recorrer aos financiadores de campanha, que não dão por filantropia, que exigem depois o compromisso, a contrapartida, digamos assim. Então, é um sistema claramente corrupto. Tanto que se repartem doações para os 2 ou 3 candidatos prováveis de ganhar. Cada empresa joga em todas. Jogar fora 30% em fulano, 30% em cano, 25% em fulano, e vou dar 5 para o outro, caso seja a zebra que corre por fora. Né? Pois é. Então, enquanto a gente não estabelecer um conjunto de objetivos para uma reforma política, que para mim, por exemplo, um dos temas centrais é esse, proibir as empresas de financiarem campanhas. Se o empresário quiser financiar, é um direito. Como pessoa física, pode financiar. Agora, qual é o sentido de uma empresa dar dinheiro por uma campanha eleitoral? Uma empresa é um ente para produzir, ele não tem ideologia. O único sentido de permitir as empresas contribuírem com as campanhas é estimular a corrupção. E os políticos que permitem isso já sabem que vão receber recursos dessas empresas. E o mais engraçado, Antônio, é que quando acham que transparência é divulgar o nome das empresas que doam. Não é? Não, é transparência. A tal construtora deu tanto. Isso não é transparência, isso é assumir culpas, né, de certa forma. Né? Então, não existe nenhuma lógica e nenhum sentido ético em você permitir que uma empresa. De onde está saindo esse dinheiro? Certamente é dos consumidores que compram produtos daquela empresa, ou do conjunto dos consumidores, que é a sociedade que contrata obras para uma empreiteira, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar muito seriamente num conjunto de medidas que seja capaz de significar uma reforma política. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, a gente falou de tanta coisa, Rio+20, aproveitar para você, falamos do ataque, né? O Zé Maurício explicou toda a origem do trabalho de você, do seu. Eu queria que você falasse um pouco do site, outraspalavras.net, né? Define-se na Home comunicação compartilhada de pós-capitalismo, né? E eu queria que você falasse, porque ele é muito diversificado, qual é o objetivo central do Outras Palavras? Debater a globalização, que é um tema muito pouco debatido no Brasil, as consequências sobre o nosso país, os mecanismos de criação dessa esfera internacional de poder que são pouco conhecidos e as alternativas, principalmente as alternativas. Nós achamos que a sociedade civil, que já está organizando fóruns muito importantes como a Rio+20, como a Cúpula dos Povos dentro da Rio+20, os fóruns sociais, ela tem que amadurecer para pressões por transformação concreta, formular alternativas do ponto de vista do ambiente, formular alternativas do ponto de vista da reforma política, formular alternativas do ponto de vista de um novo sistema de comunicação. Isso, de certa forma, a gente chama pós-capitalismo, porque a gente acha que tem que atualizar aquela ideia que prevaleceu nos movimentos transformadores dos séculos passados, que vai vir uma grande revolução e aí a água vai se transformar em vinho. Isso não funcionou já. Então, tem que vir as revoluções, que não é a tomada do poder, são as pressões, é o amadurecimento de determinadas mudanças no comportamento geral da sociedade. Nós vivemos de 30 anos para cá, com certeza, no Brasil, uma revolução feminista. As relações entre os gêneros, entre mulheres e homens, são muito diferentes do que eram. Podem continuar melhorando muito ainda, mas houve uma transformação a partir de consciência, a partir de pressão social, desde o ambiente mais geral até a casa de cada um.
E assim, no meio ambiente vai ser da mesma maneira. Nós temos que viver, começar a pensar em como vai ser a revolução da substituição do petróleo. São objetivos como esse que a gente quer construir. E é pós-capitalismo porque a gente acha que essa lógica nova de novas relações, de lutar pelo compartilhamento, não pela acumulação, pela colaboração, não pela competição desenfreada. Quebra de paradigma Total, e começa a acontecer desde já. Então, estamos vivendo uma revolução que precisa ser aprofundada no terreno das comunicações. Essa TV Meio Ambiente seria completamente impossível há 10 anos. Certeza. Um bando de pessoas que está nos acompanhando aqui e participando no Facebook, por exemplo, era impossível. Lógico. É outro elemento de disputa, que tem gente agora querendo controlar a internet. Lógico. Então, é a sociedade, por isso que a gente num certo sentido, a gente quer resgatar, ajudar, né? Não somos nós, mas fazer parte de um movimento para resgatar o jornalismo de profundidade, que não é mais feito só por jornalistas, é feito... mas as técnicas do jornalismo são muito importantes, a sociedade precisa, toda a sociedade se apropriar dela, para que a sociedade fique atenta a esses processos, que são processos muitas vezes conflitivos, e ajude a encaminhá-los para transformações positivas.